Fala Nutri, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre proteínas vegetais, proteínas 100% plant-based, quais as opções, como utilizar, como escolher e o que a gente tem aí de bom e de ruim em relação a cada uma delas. Meu nome é Vanessa Menck, sou nutricionista, trabalho hoje com profissionais da saúde que atendem ou querem atender pacientes vegetarianos em consultório, que trabalham em setor público, enfim, abrangendo aí todos os aspectos da nutrição vegetariana e de um lifestyle aí mais saudável, beleza? Então vamos falar de proteínas. Primeiro questionamento que surge quando alguém é vegetariano, voltando lá no comecinho, é se é necessário, obrigatório, fundamental que essa pessoa suplemente com algum tipo de proteína. E a minha resposta de cara é não, porém, dependendo aí do estilo de vida da pessoa, da rotina dela, talvez seja necessário. Biologicamente, uma pessoa normal que não treina e que come bem, não há necessidade nenhuma de suplementação. Salvo as exceções dos atletas, aí quando o foco é alto rendimento, necessidade calórica muito alta, e aí no vegetariano ou não, vai ter que suplementar, não tem o que fazer, certo? Então, pensando num dia alimentar de uma pessoa, o que é importante a gente olhar? É importante a gente olhar o que essa pessoa está comendo, onde é que ela está incluindo os alimentos que são uma fonte maior de proteína na alimentação dela, e olhar como base os 15%, de 15 a 20% de necessidade, se está atingindo essa necessidade. Eu gosto de trabalhar, a gente tem a recomendação, né, de a partir de 0,8 grama de quilo de peso. Eu gosto de trabalhar entre 1,3 e 1,5, dependendo aí do grau, do nível de atividade física que a pessoa faz. Por quê? Porque nem sempre ela segue à risca o planejamento alimentar. Então algumas coisas eu coloco ali um pouquinho para mais, porque não é difícil atingir o aporte de proteína, mas é fácil acontecer alguma coisa de modo que essa pessoa, aí essa pessoa não vai consumir proteína naquela determinada refeição. Por exemplo, a única coisa que tinha para ele almoçar, para ele tomar de lanche da tarde era pão com geleia. O aporte proteico daquela refeição vai ser muito baixo. Então, se ela tem um aporte maior de proteína nas outras refeições, tá tudo bem, tá dentro da margem. Então ela vai atingir no mínimo aquele 0,8 grama de proteína por quilo de peso, tá certo? Então é só por isso que eu faço essa margem. Um paciente que come carne, que come derivados do leite, que consome os ovos, para ele é muito mais fácil encontrar uma opção. Então assim, tava com uma baixa ingestão proteica naquele dia, come um franguinho, beleza, resolveu. Por quê? Porque os alimentos de origem animal, eles têm por grama por porção de 100 gramas, vamos usar isso de base, uma quantidade maior de proteínas do que 100 gramas de alimentos de origem vegetal. Então a gente tem que ficar atento nisso em questão das proteínas, tá? Outra coisa interessante da gente olhar é que, assim, de maneira geral, o brasileiro consome, ele excede as recomendações diárias necessárias de proteína. Então, quando a gente vai comparar um paciente vegetariano e um não vegetariano, o não vegetariano vai comer muito mais. Mas se a gente for olhar a gramatura por quilo de peso, for olhar as DRIs, for olhar em porcentagem, provavelmente essa pessoa que consome todos os tipos de ingredientes de origem animal todos os dias, ela vai exceder a quantidade proteica. Então, quando a gente calcula o suficiente para o vegetariano, vai parecer que é pouco, mas na verdade é o suficiente. Então, a gente olhar para esses valores, porque a bioquímica já disse, sobrou caloria, sobrou energia, não importa se é de carboidrato, de proteína ou de gordura, vai virar estoque, vai virar tecido adiposo. Então, não importa a origem, o nosso corpo vai armazenar. Se não gastar, vai armazenar. Então, a gente tem a recomendação diária para aquela pessoa, excedeu, não vai virar mais músculo, não vai virar, não tem o que virar, né? Porque a gente foca nessa questão da musculatura. Foi o suficiente para suprir caloria, para as necessidades, para as funções biológicas, formação de massa muscular, colágeno, cabelo, enfim, acabou, estoque de gordura. Então a gente tem que acabar com esse negócio de que
comer proteína para ganhar músculo, treinou, tem que comer mais proteína, tal. Não, vamos olhar porque a pessoa já come, porque foram poucos os casos dos pacientes que comem ingredientes de origem animal na minha carreira. Há 10 anos eu atendo em consultório, que eu não tive que diminuir a ingestão proteica. E brasileiro tem esse hábito de comer muita carne, de achar que a proteína é o prato principal, então ele tem dificuldade. Você tem que até diminuir aos poucos para a pessoa sentir no corpo que diminuindo aquela quantidade proteica e aumentando gordura ou aumentando carboidrato, ou simplesmente diminuindo aquilo e ajustando caloria, ela vai se sentir melhor, certo? Então tem esse ponto especial também. Pensando em atleta, praticante de atividade física, criança, enfim, para todos, mas especialmente nesses 3 públicos, um ponto de atenção especial, e aí fica como um parênteses aqui, é a diferença básica entre os tipos de proteína. Proteína de origem animal é proteína combinada com gordura. Proteína de origem vegetal é proteína combinada com carboidrato. Proteína e carboidrato digerem mais rápido do que gordura. Então, às vezes, pensando em aumentar o aporte energético, atingir o aporte energético, desempenho, em função hormonal, função metabólica, o que a gente tem que se atentar é se essa pessoa, em saciedade também, se essa pessoa está consumindo as necessidades energéticas nutricionais, né, de forma correta. Então, se a pessoa fica com muita fome, está treinando, não ganha massa muscular, teve queda de desempenho, às vezes está ficando muito gripado, está tendo alterações, não necessariamente o problema é proteína, às vezes é gordura. Então, esses sinais que eu comentei, eles são importantes, porque aí a gente já sabe que para fazer síntese proteica, para ter bom rendimento em atividade física, a gente tem que ter uma quantidade maior de calorias, a gente aumenta o aporte de calorias. E como que é mais fácil e às vezes como que é mais necessário? Aumentar a quantidade de alimentos que tem fonte de gordura. Castanhas, sementes, abacate, o próprio coco, chia, linhaça, açaí, enfim. Então, esses alimentos a gente pode utilizar, deve utilizar na hora de montar o planejamento alimentar de todo mundo. Pessoas normais, não praticantes de atividade física ou que fazem atividade física leve, é mais fácil. E aí a gente vai regular para menos, para não exceder caloria daí, porque aí vai ser bem menos. Agora, um atleta, uma criança, e a gente vai ter que acrescentar um pouquinho mais e ficar mais atento nessa questão da quantidade de gordura e quantidade de calorias totais, tá? Especialmente se a pessoa relata que come e fica com fome 1 hora depois, ou que tem fome o tempo inteiro, ou que tá treinando muito e não tá ganhando massa muscular. Às vezes o que a pessoa te pede uma proteína, ou tá suplementando já uma proteína vegetal e acha que não funciona e quer mudar para whey protein de soro do leite, na verdade não tem nada a ver com a proteína. Às vezes tá faltando carbo, às vezes tá faltando gordura. Então, olhar o recordatório alimentar do paciente como um todo antes de prescrever mais uma dose de whey ou necessariamente uma dose de proteína vegetal, na verdade, aí todos os dias. Há 3 anos, nós tínhamos meia dúzia, nem isso, de opções de proteína vegetal no mercado. Hoje nós temos muitas opções. Eu nunca falo de marcas, mas a gente tem alguns critérios que a gente pode utilizar na hora de escolher qual que é a melhor proteína que vai dar para o paciente que vai fazer a utilização aí dessa suplementação. A gente tem proteínas principalmente proteína de soja, proteína de arroz, proteína de ervilha e proteína de quinoa. São as mais comuns. E tem os blends, né? Então fazem misturas diferentes. A proteína texturizada de soja ela é uma proteína que ela vem de uma matéria-prima mais barata e normalmente, não são todas, mas as proteínas vegetais de soja nacionais, elas tendem a ter uma qualidade de composição pior, porque frequentemente elas vêm associadas, isso foi uma análise que eu fiz, vem associada com açúcar ou com componentes químicos, então são proteínas que você vai pagar 80, 100 reais em 1 quilo de suplementação, vai ser barato, porém pode ser que venha associado a muitas coisas que não são legais. Quando eu penso no que eu vou dar para o meu paciente, eu sempre vou procurar a coisa mais pura possível, tá? Então,
que não vai ter nada que o nosso corpo tenha que desintoxicar depois, né? Então, quanto mais simples, melhor, até porque vem concentrado. Então, esse ponto de atenção. Existem proteínas vegetais de soja que vêm da Alemanha, que vêm de outros lugares. Aí elas vão ter um preço um pouco mais elevado, mas aí pode ser que sejam sem soja transgênica, sem nada de açúcar, sem nada de componente químico aí que não vai ser legal, tá bom? Pensando na questão do sabor, a proteína vegetal, ela passa, assim como a proteína do leite, por processos de filtragem, né? Ela é filtrada. Quanto mais refinado esse processo de filtrar a proteína, mais cara ela é, porém menos gosto residual. Então o que isso quer dizer? Você vai ouvir com certeza que aquela proteína que eu comprei tem gosto de terra. E tem gosto de ervilha, e tem. Por quê? Porque é da comida mesmo. Não foi uma coisa sintética feita em laboratório. Então, as proteínas mais filtradas, elas são mais saborosas, porém, são bem mais caras. Elas chegam a custar o dobro ou o triplo de uma proteína que é menos filtrada. Eu ainda não achei nenhum estudo que diz que a proteína mais filtrada ela é melhor do que a proteína que é menos. Tá? A digestão dela é um pouco mais rápida, mas a gente já sabe que não precisa ser imediatamente após o treino, que não tem essa urgência, né? Quem pratica atividade física tem um aumento, um gasto calórico de 24 a 48 horas elevado. Então, eu treinei hoje, depois de amanhã meu corpo ainda está respondendo ao meu treinamento, fazendo recuperação, ganhando com um metabolismo mais acelerado, porque as minhas vias metabólicas elas mudaram, né? Então, a gente não tem essa urgência desesperadora, né? Então, se você não é um atleta de alto rendimento, você não precisa comprar proteína mais cara para ser o melhor, para ter o melhor resultado. E eu explico isso para os meus pacientes. Então, se você quer sabor, você vai encontrar mais fácil em lojas de produto natural, em algumas lojas de suplementação, as marcas mais tradicionais, elas têm um preço realmente diferenciado. Chega a custar R$150 um pote de 400 gramas de proteína em algumas marcas, algumas um pouquinho menos, e algumas ainda que eu gosto, que são saborosas, vão custar uns 110 esse pote de 450. Então fica nessa margem aí. Ai, Vanessa, meu Deus, então ferrou, né? Porque proteína de soro do leite é muito mais barata. De maneira geral, sim. Mas a internet tá aí para facilitar a nossa vida. Hoje eu recomendo, a maioria dos meus pacientes, a não ser aqueles que querem sair da clínica e já comprar, que eles comprem pela internet, se eles precisarem economizar, principalmente, né? Então, existem proteínas de 1 quilo que vão custar 50, 80 reais. Essas proteínas, elas têm um gosto residual maior e não vão ser orgânicas. Existem algumas marcas brasileiras que importam matéria-prima orgânica, e aí é uma matéria-prima muito pura, muito bem elaborada, muito bem trabalhada, sabor diferenciado, tem vários tipos de sabor e tudo mais. Mas vai suprir aí as necessidades do nosso paciente, pagar 50 reais em 1 quilo de proteína. E aí, qual que é a orientação? Ele provavelmente não vai conseguir tomar aquele negócio puro, porque o gosto é ruim, mas ele sempre pode misturar com cacau, uma canela, pode misturar com especiarias, pode tomar com leite vegetal, se tiver em casa, bate uma vitamina, mistura com uma fruta, não tem problema nenhum. Inclusive a fruta ali, ela vai ajudar a repor o estoque de glicogênio antes da pessoa começar a fazer síntese muscular, se o objetivo for, né, esse específico aí para um atleta. Então, tem opções baratas, tem opções para todos os bolsos, tem opções mais gourmet, tem opções mais simples, mas a função no final é a mesma. Eu, particularmente, eu gosto de variar o sabor, eu gosto de coisa prática. Então, o que eu tenho? Alguns tipos de proteína vegetal que eu acho gostosas, não precisam ser necessariamente as mais caras, mas que eu acho gostosas e que eu vou variando. Quando eu tô com vontade de tomar com leite com Nescau, eu pego aquela minha de chocolate. Quando eu tô com vontade de comer uma coisa mais cítrica, eu tenho uma de damasco. Quando eu vou fazer uma receita, eu tenho uma proteína sem sabor. Ou quando eu vou fazer uma mousse, ou quando eu vou fazer um doce, eu quero que ele seja um doce mais proteico, eu vou adicionar a proteína sem sabor, porque ela não vai interferir
a não ser que eu queira que aquele sabor prevaleça, porque os gostos são sempre fortes. Então eu vou adicionar aquela proteína. E dessa mesma forma eu oriento para os meus pacientes, certo? Então, hoje eu uso para atividade física e hoje eu uso por conta da rotina. Então esse é o outro ponto importantíssimo, fundamental de ser explorado com os pacientes vegetarianos. Vegetariano que viaja muito, não tem rotina, não tem uma facilidade de se planejar para cozinhar, que não tem uma tolerância muito boa aos grãos. Tem gente que mesmo com utilização de enzima, com o demolho lá dos grãos e tudo mais, ele vai ter gases, vai ter algum desconforto. Então, ou ele só come fora, e aí aquele feijão não ficou mesmo de molho e vai ter uma resposta aí que não é legal, não se sente bem. Então, essa pessoa ela vai ter que comer menos nas refeições e às vezes ela não vai suprir todas as necessidades ao longo dos lanchinhos que ela vai fazer. Então, o que eu oriento? Que esse paciente ele tenha uma proteína vegetal, que ele consuma, e aí dependendo do horário, da rotina que ela tem, que esse paciente tem, eu vou orientar qual seria o melhor momento, e aí ele vai ter ali 24 gramas de proteína a mais para suprir as necessidades do dia. O importante é a gente bater o dia alimentar, atingir caloria, atingir proteína todos os dias. Vitaminas e minerais, a gente sabe que tem uma variação. Nem todo mundo consegue comer 5 frutas por dia, 3 legumes diferentes por refeição, fazer aquela salada colorida sempre. Então eu sou um pouco mais flexível com a questão da ingestão de proteínas, de vitaminas do meu paciente, mas eu bato no martelo que os macronutrientes eles vão ter que fechar com alimentos variados, né, com variação bem certinha na dieta. Então e aí quando ele varia, ele não vai consumir o mesmo grão todas as vezes, não vai consumir o mesmo cereal, não vai consumir só a mesma pastinha. Então aí eu já estou trabalhando os micronutrientes com ele. Então tem uma certa flexibilidade, mas ainda assim eu estou trabalhando com alimento. Alimento é fonte de várias coisas, nunca de uma coisa só. Então eu trago essa consciência aí para dentro do planejamento alimentar e empoderando o meu paciente para ele entender o que eu estou fazendo, para ele poder ter essas variações aí ao longo do dia. Então a gente tem esses tipos principais de proteína. Muitos nutricionistas me questionam a questão da digestibilidade, da absorção. Eu vou falar um outro vídeo só sobre proteínas e como muito do que a gente aprendeu na faculdade, quem se formou ainda há mais tempo, está bem desatualizado, que tem um novo score de digestibilidade de proteína, que mostra que o que vai determinar se a pessoa vai digerir aquilo ou não é como está a microbiota intestinal dela, né? Se ela vai ser capaz de assimilar, e não necessariamente qualquer fonte, porque aminoácido é aminoácido. Você pegou uma leucina, isoleucina, uma valina, é igual, ele quebrou da carne, quebrou do legume, vai ser o mesmo aminoácido. O que varia é o que vem junto. É o tipo de vitamina, o tipo de macro que acompanha naquele alimento. E só entrou no corpo, começou a digerir, o processo de digestão, não faz diferença a origem. Tá? Aquela coisa de alto e baixo valor biológico não existe mais. Tá batido, tá velho. Já existem documentos da FAO, da OMS, dizendo que tem novas formas de avaliar a biodisponibilidade, a digestibilidade dos aminoácidos, tá? Então isso não faz diferença nenhuma. Aí eu vou assim, tá bom, então eu quero o perfil de aminoácidos daquela proteína vegetal e eu quero comparar com a proteína do soro do leite. Beleza, vocês vão ver que elas são todas trabalhadas, é por isso que às vezes tem os blends, para atingir os aminoácidos na necessidade daquele momento, mas sempre vai trabalhar ali, vai gerar em torno dos 24 gramas de proteína por medida, né, por dose, igual a da proteína do soro do leite. Varia um pouco a quantidade de carboidrato, mas normalmente também é bem parecido. E a gente sabe que se não for atleta, o carboidrato ele é importante naquele momento, por praticidade também, porque pode vir associado do alimento, mas ele não é um problema. Aquelas 4 gramas de carboidrato nunca vão ser um problema numa proteína vegetal ou numa proteína do soro do leite. Diminuir esse carbo só vai aumentar o custo e vai pesar mais no orçamento, mas na síntese muscular, não. Então,
Beleza, então a qualidade é a mesma, aminoácido é aminoácido, pronto, acabou. O tipo de digestibilidade a gente vai estudar em outro momento. E pensando no então, mas esse tem mais aminoácido desse, esse tem mais daquele e tudo mais. Pode ser que tenha, tem inúmeras fórmulas no mercado hoje, mas ninguém vai fazer dieta de whey protein, ninguém vai fazer dieta de proteína vegetal. A fonte de proteína principal não é aquela. Então, o que a gente tem que entender é que a pessoa ela vai comer 5, 6, 7, 3, 2 refeições ao dia. São várias refeições. E é esse balanço nutricional diário que vai determinar se a pessoa vai ficar bem ou se ela não vai. Se ela vai ter desempenho ou se ela não vai. Então a gente olha para esses aspectos e complementa com a proteína vegetal que está faltando. Ou do porção e tudo mais. Não tem problema nenhum dar meia porção. E não tem estudo nenhum que diga que tem que dobrar a porção porque a proteína é vegetal, né? Já saiu em uma revista ou outra aí sem muito embasamento científico, né? Vamos dizer assim, que tem que ter uma quantidade maior, mas não é o dobro. Então a gente consome um pouquinho mais se tiver necessidade, baseado naquilo que a pessoa precisa. Beleza? Mas a base da alimentação é a comida, é o alimento. Então quando a gente olha para os cereais, para as leguminosas, quando a gente olha para os grãos, a gente olha para tudo, para os legumes, eles têm teores diferentes de proteína, todos vão ter. Então o que a gente tem que fazer? Distribuir ao longo do dia para atingir as necessidades, ou então comer um pouco mais numa refeição ou outra e tá tudo certo, tá bom? Então é isso que eu queria falar com vocês sobre suplementação. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me falar. E é isso aí. Até o próximo vídeo.